Pessoal, o nosso objetivo aqui hoje vai ser resolver um problema que a gente criou, beleza? Então a gente criou um problema. Quando a gente chegou aqui, o espírito era só de família. E a gente entende que até em família existe algum nível de competitividade. Ou na sua família não tem problema. Mas você não tem? Tem. Ah, tá bom. Então toda família tem um encrenqueiro. Se na sua família não tem um encrenqueiro, o encrenqueiro é você, beleza? Toda família tem. Só que tem uma coisa, a competitividade ela tem um limite. Se ela passa do limite, ela passa a se tornar tóxica. Se ela fica muito baixa, tudo serve. E se a gente coloca ela em equilíbrio, aí as coisas vão legal. Então durante um mês, a gente tinha um objetivo, tirar todo mundo da zona de conforto. Eu gosto das características, por isso eu falei, eu não queria me apresentar, eu quis que as pessoas dissessem, senão eu ia falar, cara, legal, amável, tranquilo, paciente, tudo. Mas não importa o que eu acho que eu sou, o importante é o que as pessoas absorvem. E muitas vezes, a gente vai precisar entender algo que é claro, que é qual é o nosso nível de compromisso. Lembra a pergunta que a pessoa fez para ele? Vocês, ela é nível gato, ok? Vocês se importam com pessoas? É isso que ela quis dizer. É porque ela estava numa reunião de empresários, numa empresa que fatura milhões, que o cara quer faturar mais. Você acha que eu dizer para ele, naquele horário, para poder fechar uma venda, que nós vamos abraçar as pessoas, vamos dar prêmio para as pessoas, você acha que você vai mover ele a vender? Não. Se movesse ele a vender, caminharia. Mas olha que interessante, isso gerou uma coisa chamada objeção. Na sexta-feira, esse empresário era para ter entregue uma documentação. No sábado eu cobrei ele. Hoje de manhã eu cobrei ele. Sabe o que aconteceu nessa madrugada? A Sandra, que é a minha esposa, acordou e falou assim, estou sonhando com a esposa dele. Existe algo para resolver. Ele tava. Tem algo para resolver. E ela está preocupada. Esses caras gostam ou não gostam de pessoas? Nós amamos pessoas. E amamos a tal ponto de darmos condição para que elas gerem resultado. Sabe qual é a maior frustração? Você conhece alguém que é legal. E aí o tempo vai passando. E aí, além dela ser legal, ela é divertida, mas daqui a pouquinho você entra num abismo. Porque você olha que o que ela está te entregando não é suficiente. Ela veio para ajudar a gente a performar e você nunca performa. Aí ela cai num lugar chamado limbo. Ela cai num lugar onde não muda nada. Nosso compromisso é tão grande com pessoas que a gente entende que elas saem todos os dias de casa. Você sai todos os dias de casa, pega um ônibus, vem de carro, sei lá, a treta que é pra você poder sair de casa pra você chegar até aqui. E quando a gente chega até aqui, que eu vejo aquele tanto de zero ali, ó, eu olho e falo assim, o que é que eu posso fazer de diferente? Mas não tem como conversar com alguém que não está sentindo desconforto. Venda um plano de saúde para alguém que nunca ficou doente. Venda um plano novo para alguém que nunca teve uma dor de dente ou precisou pagar uma emergência. É muito difícil. Plano de saúde para cachorro. Na minha cabeça não entra. Eu nunca tive assim, um prejuízo. Os cachorros estão lá em casa, mas para mim cachorro é cachorro, não é gente. Eu não tenho muita essa necessidade. Agora, se eu passar um perrengue com um cachorro, tomar um prejuízo, começa a ativar em mim. Então a insatisfação move as pessoas. E existe uma coisa muito ruim, é quando alguém vem e diz que no seu dente tem um pedaço de cheiro verde. Porque aquilo te desloca, você fala assim, como assim? Não dá. Um dia eu comprei, quando eu conheci a minha esposa, a Sandra, a gente estava ficando, eu comprei um perfume, fui no loja e falei, cara, esse aqui é bom. Esse tipo, ele é muito bom. Passei. Quando eu cheguei perto dela, ela falou assim, você tá sentindo? Aí eu falei, o que é? Um cheiro muito ruim. Eu olhei perto, não tinha ralo. Aí eu pensei, se você quiser ficar comigo, você vai ter que trocar. Aí eu falei pra ela assim, ele estava na minha cara, você me dá um minuto? Eu voltei lá, tomei um banho, botei o meu perfume numa sacola, falei assim, eu já estava querendo ir no shopping. No shopping, ela trabalhava no shopping, então eu chamei ela para ir no shopping, é tipo um inferno. O último lugar que ela quer ir, ela vai no shopping, mas tinha que passar lá. É muito importante, enchi o saco. Foi.
Entrei na mesma loja que eu fui. Mas o que você quer fazer? Eu quero fazer um negócio. Aí eu olhei e falei assim, moça, você pode escolher um perfume pra ela? Aí lá, você vai me dar um perfume? Eu falei, não, é pra mim. Escolha um perfume, quem vai cheirar é ela, mas quem vai usar sou eu. Ficou me olhando assim, tipo, os caras não tem problema. Talvez você esteja pensando nisso agora. Aí ela, não gosto. Nossa, esse eu gostei. Nossa, eu vou levar. Resolvi? Meu irmão ganhou um perfume, será que ele gostou? Outro? Gostou. A namorada dele também gostava, tá tudo certo, tá tudo certo. Ele ganhou o perfume, eu peguei o perfume, eu tô casado tem 7 anos, 4 filhos. Sofia tá no céu e eu tenho 3 em casa. O Gabriel, o Zinho, tem 4 anos, o Pietro e o Henrique. Beleza? Eu tô falando sobre o nosso tema de hoje. A gente já falou quase todo dele aqui, mas eu queria mostrar algumas coisas para vocês, nessa importância. Todo mundo é chato, insuportável, qualquer outra coisa, antes que um homem chamado resultado apareça, beleza? Por isso que é uma das métricas minhas. Se alguém ainda não quis me matar, ainda não ficou irritado, eu falo pro Leandro, cara, se alguém ainda não ficou irritado comigo na sala, eu ainda não cheguei no nosso ponto pra gente poder começar. Quantos aqui já ficaram irritados comigo, Leandro? Não vou mentir não. Você está vendo? Que não levantou a mão. Já não? Já. Não, corta aí. Já ficou irritado comigo? Não fica não, cara. Minha defesa eu sou meio maluco. Hã? Minha defesa eu sou meio maluco. No exército eu gostava da pressão. Parabéns, mano. Esse cara tá preparado pra caramba. Partidão. Relaxa. Existia um pregador que ele falava assim, 1 ano de casamento é como 10 anos de ministério. É interessante. Deixa eu mostrar um negócio pra vocês. Tem uma habilidade que Deus não me deu. A habilidade de desenhar. Mas eu me atrevo a mostrar algumas coisas. Eu queria mostrar algo para vocês que é importante. Hoje a gente vai falar de 3 pilares. Nosso primeiro pilar, fala assim comigo, sondagem. Sondagem. Sondagem é o que a gente fez com ela. Todo mundo perguntou um bocado de coisa da vida dela. Quem pode resumir um pouco sobre o que ela disse da vida dela? Aventureira. Aventureira, vai. Agora você começou, conte todas as características dela. Aventureira, o que mais? Com marcado, aventureira. Fala muito. Comunicativa. Casada com quem? Casada com Natan. Mora onde? Na São Maria Norte. São Maria Norte. Quantos anos? Tenho 23 anos. 23 anos. Vai ter filho? Ou já tem? Não tenho, pretende ter. Vai ter quantos? 5, você falou? 5 filhos. Sim. Qual é o nome dos filhos que ela vai ter? Não sei. Tá. Tem cachorro? Nem ela Sim, sabe. sentadinho. Ela tem cachorro? Vamos fazer mais aí. 10 sentadinhos. 10 sentados. 10 10 sentadinhos. sentadinhas, legendário. Todas vão dar 10 sentadinhas. Família toda. Outra pergunta, ela tem plano de saúde? Não sei. Quanto ela espera receber estando aqui? Mais de 15 mil. Então tá bom. Eu estou fazendo com ele o resultado de uma coisa chamada sondagem. Nosso segundo ponto, que a gente vai falar, vou colocar aqui, ó. Essa de sondagem, beleza? Alguém escolhe outra cor aí? Boa. O segundo que a gente vai falar são gatilhos, fala comigo aí, gatilhos. Gatilhos. E o terceiro que a gente vai falar são objeções. Objeções. Beleza? Sondagem é fazer perguntas. Se a gente for pensar, as coisas funcionam mais ou menos assim. Isso aqui é uma escada, beleza? Tudo que eu desenhar, eu explico o que eu desenhei, que é para você não ter que se esforçar e entender o que é que eu estou fazendo, tudo bem? A gente está filmando esse encontro nosso porque a gente vai usar depois para o nosso treinamento dentro do Liga Mais. Você já sabe o que é o Liga Mais? Não. Liga Mais é o nosso aplicativo. Você já usou Duolingo? Sim. A Liga Mais tem um. Grande parte do que você vai aprender jogando. Parece interessante? Sim. E vale prêmios. Sacou? E o melhor, o desafio está começando, começou sexta. Então você não está muito atrás. Mas você passava na frente de todo mundo. Caramba, muito bom. Legal? Onde é que você trabalhou a última vez? A última vez é uma academia de lutas. Na academia de lutas. Lá tinha um aplicativo que treinava os colaboradores de forma gamificada? Não. Você já tinha visto isso em algum outro Não. lugar? O que você achou disso?
Achei muito interessante. Legal. É isso que a gente tem, né, não? E ela agora faz parte disso. Existe um valor incrível sobre isso. Mas vamos voltar para a minha escada. Na escada funciona o seguinte, essa aqui é a escada do plano de saúde, ok? A base do plano de saúde, o pior plano de saúde que pode ser vendido é qual? Estou falando de produto. Qual? Rede. Pior plano de saúde que pode ser vendido? Cobertura. Pior plano. É, porque todos eles têm É o nome. O nome do produto, ele tá Do perguntando. produto. Ah, Vai. depende muito. Às vezes pra uma pessoa que tem uma condição financeira baixa, o melhor produto pra ela vai ser. Não, o pior produto, gente, Como é objetividade. pior? Pior produto. Qual o pior produto hoje no A mercado? gente nem trabalha com os piores produtos, só trabalha com os melhores. Não, mas eu não tenho que Tô gostando dessa equipe, velho. Cadê o Manuel pra ver isso? Pior produto eu vou ajudar. Pior produto? SUS. Beleza? Atendimento diferenciado, cordial, beleza? Ampla rede, você pode ser atendido no Brasil inteiro, tá? Um amigo meu recentemente tinha diabetes, teve um problema no dedo, descobriu que tinha infecção no dedo, foi parar no hospital público. O médico olhou e falou, ó, a infecção está subindo no dedo, está vindo para a perna. Vamos ter uma solução, vamos amputar a sua perna. Você é diabético, a probabilidade de piorar isso aqui é grande. Como daqui a pouquinho, imagino que ele pensa assim, daqui a pouquinho vai chegar alguém aqui, vai precisar de atendimento, qual que é o passo mais simples? Corta a perna do cara, joga, vai cortar, é a minha ou é a sua? É a sua, então corta e não vai dar mais esse problema, ok? Só que, graças a Deus, esse cara tá lá no nosso grupo do devocional, no grupo devocional tem um ortopedista, o ortopedista falou assim, não vai cortar a perna do cara não, eu vou lá e eu vou operar o cara. Fez uma raspagem, fez um enxerto, o cara tá em casa com quantas pernas? Duas. Tudo bem? Se não é um amigo, o que tinha acontecido com ele? Tinha virado saci, tudo bem? Ele ia ter só uma perninha agora. Precisava arrancar a perna do cara? Até agora parece que não. Porque não piorou, né? Parece que resolveu, ok? Então o pior plano de saúde que pode existir se chama? SUS. Beleza? Eu tive a experiência de ficar internado 13 dias com meu filho. Sabe por quê? Porque o meu plano de saúde fechou o vínculo na Unimed e aí eu tinha que trocar. Eu fui para 1000. Deu um pau na minha troca da 1000. O corretor vacilou, não viu. E aí no dia 11 de fevereiro de 2024 eu fico sem plano de saúde. Dia 13 de fevereiro meus filhos começam a tossir, entram num quadro de bronquiolite, eles são gêmeos de 7 meses. E aí eu não tinha plano de saúde, eu fui para a Magamig e eu passei 13 a 14 dias internado. Acostumado na versão Nutella, anchieta, reclamar que a tilápia, eu não queria tilápia, eu queria era bifezinho de filé. Aí fui parar na Magamig. Então eu não estou falando de brincadeira, é verdade. Depois que a gente rampa, agora vamos mudar a abordagem. O primeiro passo depois de um SUS, um valor mais baixo que alguém pode comprar e tudo mais, qual seria? Happy Vida. Tudo bem? Depois de um Happy Vida, o que pode vir? Quality. Depois de um Quality, o que pode vir? Unity. Depois de um Unity, o que pode vir? Aí vem a Amigo. Tá bem legal, hein? Minha fé foi curta. Depois de um amigo, o que pode vir? Seguros Unimed ou Porto. Colocar porto. Depois de um porto, o que pode vir? Sul-América. Depois de um Sul-América, o que pode vir? Bradesco. Beleza? Vou parar por aqui. Não, vou parar não. Só vou escrever. Depois de Bradesco vem o quê? Depois de Vuno vem o quê? Omit. Omit. Depois de Omit vem o quê? Dinheiro. Depois de dinheiro vem o quê? Amigos. Campo da Esperança. É pior do que o SUS, vai. Aqui é Campo da Esperança, esse aqui embaixo. Cemitério. Não tinha pensado por esse lado. Cemitério. Tudo bem? Pior do que o SUS é morrer. Meus filhos teriam morrido. Obrigado. Gostei da reflexão. Salva de palmas para ele.
Nada é tão ruim que não possa ficar melhor, pior, nem nada é tão bom que não possa ficar melhor, tudo bem? É sempre assim. Isso quer dizer que o padrão daquilo que você vende, atualmente, determine qual desses degraus você está enquanto vendedor. Então eu queria que você fizesse uma análise e pensasse dessa jornada, onde você está? Onde vocês acham que a gente está? Vamos ver isso. Está ali? Diz aí, Nicolas, onde é que a gente está? Terceiro e... Sete. Oscilando entre terceiro e sete. Qual que é o 7? É Porto. Porto? Terceiro, quarto e sete. Estamos em 2 lugares, mas enquanto equipe estamos onde então? Terceiros. Terceiro? E onde vamos estar? Espera aí. Essa todo mundo faz responder. Todo mundo concorda que estamos no terceiro? Sim? Onde vamos chegar? Ele quer chegar lá no Bradesco. Mas, bora, o nosso limite até agora é Bradesco. Alguém concorda, Bradesco? Só você? Eu? Você? Concorda comigo, Bradesco? Fazer reunião só nós 3? Depois a gente vai ensinar como é que a gente vende Bradesco. Alguém quer? Alguém mais quer Bradesco? Não. Breno, alguém mais quer? Quem mais? Quem quiser levantar a mão. Amanda? Gente, a Amanda disse que ela não vendia antes. Agora ela quer Bradesco. Bradesco. Gente, palmas pra ela. Pô. Se você não vender, tem gente que vai pro SUS ou pro cemitério. Agora que você tá com a gente, eu gostei. Gabriela vai também com a gente? Mesmo sendo chato? Ah, não, é chato, é É grosso. grosso. Mesmo sendo grosso? Não é que você é grosso, você é curto e grosso, tipo, muito objetivo, cara. Relaxa, eu tô zoando você. Eu tô tentando melhorar. É Tipo a Chiquinha, né? começou. Tipo a Chiquinha. Relaxa. Não. Saúde. Alguém não tá posicionado? Todo mundo tá, né? Agora eu posso começar. Falta o Você- meu odonto. Hã? Falta o meu odonto. Tá aí no 1000 lá, ó. Ah, 1000. A Miss do América. É porque o odonto serve pra todos. É isso aí. Eu não Tem entendo todos. por que alguém me vende plano de saúde e ela não me vende odonto junto. Era só ela falar assim, ó. Você já está contratando um produto, vai te custar R$2.000. Por apenas R$159 a mais, a gente cobre toda a sua família. Também para isso, isso e aquilo. Eu não quero saber que são 2 produtos, 2 setores. Você só pega no final e faz um upgrade. Você vai lá na Centauro, compra um tênis, o cara no final te oferece meia, te oferece isso, te oferece isso, te oferece aquilo. Simples. E aí deu odonto, arruma. Só isso. E você já aumenta o ticket. E o odonto tem uma facilidade. Tem um plano de R$28,90 até quanto, Gabriel? 290. Olha que coisa incrível. E aí vocês trabalham em conjunto. E a coisa caminha. Tudo bem? Então nós estamos indo para a Bradesco. É um acordo nosso? Eu estou olhando vocês até agora como... Ah, então eu não falo Rap Vida. Eu falo Rap Vida. Beleza? Quer saber por quê? Porque Rápido. Não é rápido. É só porque, cara, a gente não devia vender nada disso. Então, enquanto a gente vai vendendo isso, a gente vai ficar incomodado e tá falando que o negócio é Rap Vida, o nome é Rap Vida. E toda hora eu esqueço porque eu falo errado e aí fica tudo bem. Mas qual é o ponto? Vocês não estão aqui, gente, para vender App ou Rap Vida ou o que quer que seja. Vocês estão aqui com o potencial de fazer Bradesco. Sabe por quê? Porque o seu sonho mora na comissão de você vender Bradesco, não mora vendendo App Vida. Isso aqui não vai mudar você. Se for legal, gente, parabéns. Olha só, olha, alguém ali vendeu. Olha, Gabriela vendeu. Cadê? O Anderson tá até cheio de florzinha lá, o Radão parece. O Anderson, pô, cara, parabéns, cara, vocês estão vendendo. Cara, o que você vendeu ali? Pra bater lá os 1.540, você vendeu o quê? Vendi um Porto. Olha aqui. Esse cara tem muito a nos ensinar, por isso que ele é a nossa liderança. Tudo bem? Só que vender Bradesco vai ter que saber fazer o SGO. Eu quero falar sobre isso com vocês, ok? Sondagem. Sondagem é pergunta, gente. Tudo bem?
Então bora vender pra mim um plano de saúde? Tô tentando comprar um plano de saúde aqui na Liga Mar tem 2 meses. 2 meses. A Caia podia estar. Ela já ia pegar, mas como ela não tá, a gente também tá gravando, depois ela vai assistir. Sondagem. Sondagem é fazer perguntas. A arte de vender começa em saber o que você tem que prometer. Você só vai saber o que você promete se você souber o que a pessoa quer. Aí quando você sabe o que ela quer, você promete o que ela quer. E garante que você pode cumprir. Simples. O que vocês me perguntam para vender no plano de saúde? Vamos pensar? Coisas de sondagem? O que você quer? Plano de saúde. O que você busca no plano de saúde? O que é buscar no plano de saúde? O que você deseja ter em termos de atendimento dentro de um plano de saúde? Eu acho o hospital que fica perto da minha casa, um quarto plano de vida com ninguém e sem surpresinha no final do mês. Ou seja, sem coparticipação, Peraí. acomodação apartamento. Ó. Sondagem são perguntas para entender o que eu ofereço. Gatilhos são argumentos que eu uso para persuadir a pessoa a fazer o que eu quero que ela faça. E objeções são problemas que estão dentro da cabeça dela. Aí você acabou de falar como é que é? Você quer uma acomodação apartamento, Por que eu quero apartamento, gente? Sozinho. porque você quer ficar sozinho sem acompanhamento de outras pessoas. Ah, porque ele é chato, será por quê? Porque o quê? Privacidade, mas por que será que eu quero isso? Que já Você ficou foi no todos os público. SUS, né? Ah, peraí. Público. Deixa eu escrever SUS, ok? Análise de caso. SUS. Por que eu fiquei no SUS? Porque você perdeu o seu plano. Mas eu comecei a contratar o meu plano 3 meses antes do outro terminar. Por que eu fiquei sem plano? Uma falha no seu corretor. Aí agora você está me dizendo que você não é aquela pessoa. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Tudo bem? Nunca ouviu falar essa? É, irmão. Eu nunca vi, tem uma cachorrinha do lado da minha casa, o nome dela, Sofia, ela tem uns 15, 16 anos. Ela foi mordida por cobra. Eu fiz uma vez o teste, joguei uma linguiça toscana, assim, 4 pedaços, eu lavei e comi, tava boa, matei os micróbios, tudo. Joguei perto dela, saiu correndo e chorando. Cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Então a gente já pegou algumas objeções do Gabriel. SUS foi um trauma, corretor foi outro trauma. Mas vamos voltar para as perguntas. Eu já pegaram outras objeções que ele tem. Você não quer surpresas, ou seja, coparticipação. Mas por que eu falei surpresas? Você pegou o fio todo mês. Mas por quê? Porque você passou por algo. Eu passei por algo. Eu- Alguém pode me perguntar? O que você Gabriel, passou? conta um pouco mais sua história. O que você já passou em relação ao plano de saúde? Como é que você... Porque no mês passado eu ia pagar uma fatura X, ela chegou 2X pra mim do nada. Simples. Não é X barato. Então 2X não é 2X barato. Eu não estava preparado para aquilo. Eu tive que jogar os boletos para cima e escolher qual que eu ficava. Já fez isso na vida? Eu fiquei muito irritado com a sua vida. Então, nesse caso, você já tem um plano de saúde, ele é com qual participação, né? Ah, peraí. Isso encaixa onde? Que eu tenho um Uma plano sondagem. chamado Sulinha, tá? O Sulinha Coparte. com participação. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Eu tenho o Sulinha, tem coparticipação. A minha treta é o SUS, o corretor e a surpresa. Tudo bem? Vamos voltar para as perguntas? Quem é que estava me fazendo a pergunta? Você, né? Sua história com o plano de saúde. Sua história com o plano de saúde, o que você já passou nesse tempo? Já contou já suas coisas, surpresa. Tem algo mais que a gente deveria saber que você não gostaria de passar? Tu ia perguntar isso para o cliente de verdade? Tu ia perguntar isso para o cliente de verdade? Se tem algo? Você não gostaria de passar novamente? Ah, tá. Eu achei que se tinha algo que eu não gostaria de passar para você, tu estava me perguntando. Ah, não, não. Você passou você tem hemorroida? Não. Mas tá, já que você perguntou, isso é isso, entendeu? Não, não consigo pensar em outra coisa. Gabriel, você falou que procura um hospital que seja perto da sua casa, perto de você, né? Você pode me informar em que cidade você mora, por gentileza? Arniqueiras. Arniqueiras, perfeito.
E até quanto você está disposto a pagar? Atualmente eu pago 2.000. Você está disposto a pagar mais? Paga menos? Você busca Eu por quero rede? pagar era menos do que eu pago agora, tem jeito? Depende. Se você estiver buscando por rede, não. Eu tô com uma pergunta na cabeça, Gabriel, que não quer sair. Você já está há 2 meses procurando um novo plano de saúde. Por que até agora não fechou? Essa pergunta é poderosa. Vocês concordam? Parece que quem está no controle é ele. Ele acabou de pegar o controle para ele. E ele me botou em xeque. Porque eu ainda não confiei que alguém vai conseguir fazer a migração de um por outro, me entregando um custo-benefício similar ou parecido, para que eu possa fazer com isso com segurança e sem problema. O meu dia é muito corrido. Qual a próxima pergunta? Seu dia é corrido, né? Mas já foi informado para você que a Ligamar vai te dar esse suporte para você não precisar correr atrás dessas coisas. Por que ainda não fecharam? Como assim correr atrás dessas coisas? Marcação de consultas, laboratórios, clínicas, você só vai precisar ir lá para ser atendido. Como assim? Fala um pouco mais sobre isso. Eu só entendo até aí, do plano de saúde. Porque foi te oferecido junto com as propostas enviadas, acredito eu, que o serviço do nosso concierge. Isso foi te apresentado? Não. A Caia não te apresentou o serviço do concierge? Na verdade, eu já estou usando sem meu plano de saúde. Está aqui, porque eu sou amigo do Manuel e a menina marca para mim sem meu plano ser Caso raro, porque isso geralmente é exclusividade dos nossos clientes. Quem contrata plano de saúde, independente de qual plano é, tem o serviço do concierge. Concierge. Acabou de bater no gatilho, tá? Nossa, Gabriel, que bom. E como é que está sendo a tua experiência com essa amostra grátis da Ligamar para você aí? Ou o cara acabou de vender pra mim a amostra. Eu achei que era direito, eu achei que ia ser garantido. Ele acabou de me botar numa situação onde é o seguinte, onde a minha esposa, que tá, por exemplo, eu não fui na consulta do oftalmo da semana passada, que eu tinha uma reunião, eu só mandei uma mensagem, minha esposa mandou uma mensagem pra menina, ela resolveu a bronca, a consulta é hoje, 2 horas da tarde. Eu achei que é porque eu era amigo dele. Ele acabou de botar o quê? Escassez. Escassez. Eu te falei que foi algo exclusivo, né? O seu caso é um caso exclusivo, porque geralmente a gente não faz isso com outros clientes. Escassez. Exclusividade. Manda pra pergunta. Como é que tá sendo a minha experiência? Cara, tá sendo incrível. Porque eu tô pra fazer um óculos, tem 6 meses. 6 meses, eu preciso de um óculos. E eu já está pago a parte do óculos. Só que eu preciso da receita. Eu não fiz a receita porque quando eu vou mandar mensagem lá na clínica de oftalmo, a mãe faz 300 perguntas. Quando eu respondo ela, já passou a semana, eu já não sei mais o que está acontecendo. Eu só precisava de alguém que viesse e falasse assim, ó, dia tal, horário tal. Você pode? Eu falo, pode, acabou. Eu boto pra gente e vou lá. Cancela o que tiver, eu vou lá e vou fazer. Só isso. E agora eu tenho isso. Levantei na área. Bora, galera. Acho que não tem muito problema não. Você quer tranquilidade, uma segurança de que você vai trocar de plano, não vai passar pelo que você passou novamente, o seu corretor vai fazer tudo corretamente para você poder trocar de plano com tranquilidade, não ter surpresa. Você precisa de um plano sem coparticipação, você não vai ter nenhuma surpresa. Você precisa de um plano de uma empresa onde você vai saber fazer essa transição sem se preocupar de ter surpresa ou dar algo errado na sua contratação, né? O que a gente pode estar oferecendo para ele, de certo? Não, é vocês, velho. Você está fazendo a pergunta. Continua. Você é uma equipe. Continua. Você quer que o Gabriel saiba que a gente tem uma equipe aqui por trás, não é somente eu, ou a Caia, ou é uma equipe inteira. Você buscou as informações? As perguntas? Ele falou assim, tem mais perguntas? Agora a questão é do produto. Só que aí você tem que trazer ele para o seu lado. O que eu faria nesse momento? Tem umas perguntas. Já tenho todas, certo? Peraí, só antes de tu falar o que tu faria. Sim. Gente, o que vocês estão fazendo? Qual é a etapa da venda que vocês estão agora com o Gabriel? Sondagem. Sondagem. Você já tem todas as informações que vocês precisam? Não, porque a gente não perguntou quantas pessoas vão entrar no Pronto. plano. A gente não perguntou se era do CNPJ. O Tu guia, tá tentando fechar uma venda que ainda está Sem no início. informação. porque você não sabe mais perguntas. Qual o nome do livro que você tá dando? O Vem da Mente, não cliente. Beleza. Ele manda vender pra quem? Pra mente. Pra mente. Como é que você vai entrar na minha mente se tu não sabe o que passa na...
Qual o nome dos meus filhos? Você passou sua preocupação pra mim. Tô aqui pra resolver sua preocupação. Qual o nome dos meus filhos? Gabriel. Tá, próximo. Henrique. Desculpa. Vai. E Pietro, né? E Pedro. E se Sandra tá aqui, ela já fala assim, Henrique não, Henrique. Rapaz, o meu é Gabriel, Rafael e Daniel. Os 3 eu atendo. Tá tudo bem. Mas é isso. Henrique, Pietro e Gabriel. Onde é que eu moro? Desculpa, é a noite. Arniqueiras. Alguém me meteu pra samambaia. Na hora, desculpa. Arniqueiras. Então tá bom. Trabalho com o quê? Consultoria de empresa. Foi? Eu te falei isso? Você trabalha com o que, Gabriel? Obrigado. Eu sou empresário. A próxima pergunta. Qual a idade dos seus filhos? Vai dar os meus filhos. Pedro e Henrique tem 1 ano e 7 meses. Gabrielzinho tem 4. Sua idade e sua esposa? Minha esposa tem 37 e eu tenho 30. A contratação, você vai querer fazer no CNPJ ou pessoa física? Porque existe uma diferença de valores. Qual que é mais barato? Pessoa, CNPJ. Seu CNPJ de Brasília? Eu tenho Brasília e tenho Minas. Qual é melhor? Ele não tem mais. Melhor contratação e o correto é você fazer pelo CNPJ de Brasília. O meu plano de saúde é pelo de Minas. É de Minas, mas se houver uma fiscalização Me conta uma história sobre isso. da operadora Me conte uma história sobre isso. sobre isso, Uma história trágica de alguém que aconteceu isso, que faz eu viver a mesma dor que eu vivi lá atrás. sim. Temos notícias de clientes. Eles Fala. são nossos. Tiago, O Nicolas está aqui me olhando aqui, fazendo sinal aqui. Vai, fala. Pô. Tiago, você tem história parecida, não tem, Tiago? Sim, conta pra ele. Eu não sei se você que passou pela situação pode ser. Vai, conta. Conta do jeito que tu clientes entendeu, pô. que fizeram a contratação com o CNPJ de outro estado, com um valor mais baixo, sendo que o uso dele é inteiramente aqui dentro de Brasília. A operadora descobriu o erro, entendeu? Que a pessoa residia aqui, morava aqui, simplesmente cancelou o plano e processou o camarada para cobrando o valor diferencial do produto, que ele havia, vamos dizer aí, usado de falcatrua na contratação do plano. Então o meu plano não podia ser de Minas. Teoricamente, se você residindo aqui em Brasília, o ideal é para você não ter problemas futuros, caso haja uma sindicância da operadora contra o CNPJ, não. Entendi, Gabriel. Nesse caso, o que acontece? A gente tem que dar uma avaliada com bastante atenção, porque existe uma regra interna dentro das operadoras, né, validada inclusive pela própria ANS, de certa forma, em que se cerca de 86% do seu uso do plano de saúde não for na sua área de residência, eles colocam um asteriscozinho, em grosso modo, lá dentro da operadora no seu nome e começam a observar o seu contrato para entender se não houve um procedimento de fraude. E aí a política deles antifraude vai começar a avaliar. Porque se 100% do seu uso não é no seu estado que diga que você reside, significa que você possa estar fazendo uma evasão dos valores cobrados no lugar onde você realmente está utilizando o plano. Com base nisso, só para eu poder te explicar que eu acho interessante a gente fazer suas cotações todas exclusivamente pelo seu CNPJ aqui do Distrito Federal. Se você insistir em fazer pelo de outro estado, eu vou talvez te pedir para você procurar algum outro especialista. Porque na Ligamar a gente trabalha com coesão ao extremo. A gente não vai realmente fazer esse processo porque nós estaremos fraudando com a empresa que presta o serviço para a gente, que nós estamos vendendo serviço, que é a operadora de saúde. Você pode continuar me contando agora, me fazendo chorar com a sua própria história? Que até agora ele me vendeu a dor, ele me vendeu uma solução, concorda? Sim. Ele me fez caminhar num cenário onde as coisas acontecem, ainda está racional, certo? 80% das vendas, das compras são emocionais. Agora ele vai botar a história dele. Aí ele fala assim, cara, posso tirar o crachá para te contar uma história? Cá entre nós, eu vou te falar de algo que aconteceu comigo, tá? A minha esposa, ela fechou um plano de saúde há uns anos atrás com um amigo dela, dentro da clínica deles lá, e eles decidiram fazer um pelo PJ. Ok, uma corretora lá apareceu do nada e ofereceu para eles um plano, uma solução para o problema deles. Quando eu vi, caiu no meu colo lá uma fatura para eu pagar do Bradesco, consideravelmente barata. Eu falei, cara, que legal, o Bradesco tá barato desse jeito. Eu que já fui desse mercado anos atrás, tinha saído, né? Hoje estou de volta. Fiquei surpreso com aquilo. Só que depois eu comecei a achar aquilo muito estranho e decidi mexer um pouquinho nas coisas. Mas só que isso demorou cerca de quase um ano. Quando isso aconteceu, que eu fui olhar, já era um pouco tarde demais. Nós já tínhamos sido notificados, na verdade o CNPJ do nosso amigo tinha sido notificado pela operadora, onde eles seriam exclusos do plano,
teria um cancelamento em relação e sujar o CNPJ dele com as outras operadoras, tá? Isso é feito internamente. E, além disso, eles iam ter que pagar o retroativo da diferença de preço, iam ter multa rescisória e a operadora ainda ia entrar com processo contra eles. Imediatamente, eu procurei a Ligamar Seguros, que é a empresa, inclusive, que eu trabalho hoje, na pessoa do Manuel Alexandre, que é o nosso CEO, para que ele pudesse trazer uma solução para o meu problema. E, de fato, foi feito. Diga-se de passagem, eu não tinha plano de saúde até então. E o Manuel me falou, amigão, como você vai cuidar da sua família, sendo que nem você não está assegurado? E aí eu fiz, pelo meu CNPJ, um plano de saúde para mim, para minha esposa e para o meu filho, que hoje tem 5 anos, está cobertado pela Sul América, com base no que a Ligamar Seguros pode prestar para a gente. Meu nome é Thiago, eu sou universal. Corta essa parte. É interno, é interno. Brincadeiras à parte, ele foi no nível. Vou mostrar aqui mais algumas informações, onde nesse papo a gente conseguiu levantar, ok? Tudo bem até aqui? Tudo. Para você vender isso aqui, o público, sabe? O público que vende Bradesco não é o público que compra Apivida, ok? Esse é regional, ok? Certo? Ele é Ele é regionalizado. Ele dá regionalizado. atendimento em outros estados do Brasil para audiência e emergência. Tá bom. Quality, acho que daqui para cá a gente começa a ter um corte, é isso? Isso aí é só regional, quality. A Unity também é só regional. Aqui existe o corte, beleza? É o que na Bíblia a gente fala. Eu faria diferencia os esse nomes corte de- acima do Unity aí, tá? Que Esse é o é- padrão tá no padrão da quality. né? É. Obrigado. Pronto, aí, Ok? Aqui ainda é a série B, gente. Beleza? Alguém pode falar um time que tá na série B? Vasco. Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Alguém tá pra um desses times aqui? Nem você? Flamengo? O Flamengo tá na série B? Não mesmo. Nunca jamais. Alguém torce pro Flamengo aqui? E aqui é a série B. Série A. A gente está tentando sonhar com a série A com a atitude de série B. E qual a atitude de série A? Se você pegar os últimos clientes que você anotou, que você atendeu, você tem todas essas informações deles? Posso trazer algo que encaixa perfeitamente nessa situação. A venda que eu finalizei na semana passada, dessa 1.500 e pouco, ela foi de uma cliente que ela já havia passado pelo nosso atendimento. Eu não sei, não quis buscar o corretor porque ali foi a Ligamar, né? A Ligamar, aquele corretor representava a corretora, que vendeu para ela um produto da Quality Master Life, que na minha opinião ainda fica abaixo do Apivida. Ele é um produto, né, que é abaixo do Apivida. E a cliente teve problemas, quando o pessoal do administrativo, Carol, me passou ela. Eu busquei ali as informações, fiz a sondagem do que aconteceu, por que aconteceu, o que ela buscava. E ela saiu de um produto que para ela era R$300, desde o início ela deixou bem claro que não estava preocupada com o preço, e contratou um de 1.500. Então, naquele momento eu entendi o seguinte, a pouca sondagem fez com que o corretor pegasse o perfil daquele cliente achando que ele era um perfil de produto baixo, um custo muito baixo, sendo que ela estava procurando realmente qualidade. Então, a pouca sondagem fez com que um cliente contratasse algo que não ia atendê-lo e que poderia queimar a imagem da corretora para ele. Então, consegui reverter, mas isso me atendeu um alerta. Nós estamos colocando clientes que poderiam estar na Série A, na Série B. E tá tudo bem, se vocês conseguirem resolver o problema com R$1.000 de plano, eu vou ficar muito feliz. Tudo bem? Você não ficaria? Se a pasta do seu carro pudesse ser metade? Imagina, você abastecer mais barato que você abastece. Pagar menos no posto que você paga. Cara, uma dessa ideia é incrível, ok? Só que quem está comprando vai comprar por algumas razões. E aí eu queria que vocês tivessem essa visão aqui. Eu vou colocar aqui motivos de compra. O que é que faz alguém se movimentar? Necessidade. Que no
fim das contas, medo, desejo, dor, prazer, tudo é muito parecido, ok? O que move alguém a comprar um plano de saúde? Já tem alguém comprar plano de saúde por prazer? Eu não consigo imaginar, não sei se eu não consigo imaginar. Só compra por dor. Ou aquela já sentiu, ou aquela não quer sentir, mas é dor. E você só vende um produto de dor, fazendo a pessoa entender qual é o tamanho da dor que ela carrega e que você consegue trazer ela da dor pro prazer. Essa é a jornada daqui para frente para a gente poder vender para o Gabriel. Mas o Thiago sabiamente trouxe um ponto que o cliente não vai falar, que a Caia não viu. Por que o meu Sul América é mais barato do que o Sul América que ela cobra? É de outro estado. Mas ela tem meu login. Falei pra ela, você quer trocar o plano de saúde? Quero. Você tem que mandar isso. Eu não tenho tempo pra fazer isso. Pode mandar pelo login? Quem quer entregar, investiga e vai na última linha. Você sabe por que a mulher do cara que a gente fechou o contrato ligou pro Leandro? Tu tem ideia, tu vendeu um negócio para a empresa do cara e a mulher do cara que liga para você, porque a gente envolveu ela no circuito. Ele não ia tomar a decisão sozinho. Foi ela que influenciou ele a vender. Tanto é que ele ainda não terminou de comprar porque criou a objeção da cabeça dela, que a gente vai ter que resolver a objeção da cabeça dela. Como é que a gente vai resolver a objeção da cabeça dela? Cuidando de pessoas. Nem a gente tem que mandar um presente pra lá. Sei lá o que é presente. Aí tem que ver que a gente é humano. É isso. Não parece, mas a gente é. Tudo bem? Então vamos lá. Qual foi o risco que ele criou na minha cabeça? Ela perda, perda. Ele falou que eu vou perder o plano. E ele disse que eu estou errado. Que a pessoa que me vendeu desse jeito sabia que estava errado. Eu vou ler a ANS antes de comprar? Agora que eu confio em corretor mesmo. Agora piorou, velho. Agora. E necessariamente, quem que tem que demonstrar ter conhecimento disso? É o cliente ou sou eu que sou especialista? Isso sou eu. A minha fala não foi uma fala de um especialista. Não dei essa segurança como especialista para uma pessoa que não conhece o assunto. E vocês são mais especialistas do que eu nisso, gente. Vocês trabalham com isso há mais tempo do que eu, fazem muito mais atendimentos ao dia do que eu. Vocês são muito melhores do que eu para fazer esse tipo de coisa. Só que tudo é uma preparação. Ele me botou no lugar de risco agora e outra. Eu não tenho margem para ter mais problema do que eu já tenho. Eu quero ter menos. Eu não quero ter mais. Agora tem um outro problema na minha cabeça. Agora não é se eu quero trocar de plano. Agora eu vou ter que trocar de plano. Com a minha vontade de ligar para a pessoa que me vendeu, perguntar se ela é doida. Porque agora eu estou com um problema. Eu não quero nem falar com ela. Vou perder tempo. Quem sabe eles já foram até notificados. Eu só uso em Brasília. Mas pra mim tá tudo certo. Agora não tá mais tudo certo. Acabou de criar um problema. Agora não é mais a Caia que me manda mensagem, sou eu que mando pra ela. Ele conseguiu virar o jogo. Mas por quê? Porque a gente fez perguntas. E no meio das perguntas começaram a aparecer objeções. E se tem uma coisa que eu não gosto de, eu quero ter aquela surpresa de baixo que eu já tive quando meu filho foi parar no hospital. Agora eu queria que vocês me fizessem um pitch de vendas agora. Eu vou sentar. Quem vai me vender o plano? Ô, Gabriel, é Sim. só uma dúvida mesmo. A Caia que apresentou os planos para você, ela não fez essas perguntas, no caso, para conseguir o fechamento com você? Ela não conseguiu fechar. Não sei quantas perguntas ela me fez e quais ela me fez. Já tem 2 meses que eu estou segurando ela. É porque eu lembro que ela me fez, Ela me fez pediu muitas. auxílio. Ela me pediu auxílio. E dentro do auxílio eu fiz essas perguntas para ela. Ela deve ter te feito essas perguntas. Não sei como ela fez a colocação, mas Mas vocês vão fazer a pergunta e a gente entrega a venda para ela. entenderam? Na colocação que ela fez, ela me pediu auxílio e a gente falou. Aí pediu até pro Manuel. O Manuel mandou ela até assistir de mim. Só que você é assim. Mas a gente vai vender pra mim, depois a gente vai entregar a venda pra ela, ok? Esse briga, você tem consciência do risco que você tem de até mesmo perder o plano, tá certo? Então, se você hoje tivesse essa possibilidade de fazer o correto, de não ter o risco de perder o plano, de que você tivesse um plano que não vai ter surpresa, uma empresa confiável, você pode ter certeza de que
durante todo o seu processo. Você pode até vir aqui pessoalmente, saber como está o seu processo de contratação. Essa total clareza. Seria interessante para você? E o acompanhamento pós-venda que durante um ano, aí sim, ao invés de uma amostra grátis, vai ser um serviço garantido para você do concierge. Isso aí já é uma outra garantia que você vai ter, de não se preocupar com marcação de consulta, nem para você, esposa, nem filhos. Marcação de exames, você também não vai se preocupar com isso. Só vai, como você já tem tido a boa experiência de só entre em contato e o pessoal resolve. Isso aí vai deixar de ser uma amostra grátis para ser algo garantido para ti. Como é que vocês vão garantir que eu não vou perder o plano de novo? Não pelo mesmo motivo que você. Não pelo mesmo motivo que você Não, Não pelo motivo que você CNPJ. não, perder de novo. Tô falando de que quando eu digo perder de novo? Que a sua proposta vai dar certo, no caso. Tipo, a sua migração de plano vai dar certo. Da última vez deu errado. Só que nós vamos fazer o seguinte, Opa! antes de você Quando a cancelar, gente, quando a Gente, pergunta. Lembra que vocês estão na frente. Para que vocês estão tentando encontrar as informações nas entrelinhas do que o Gabriel está falando. Só perguntar. Ele falou assim, como que vocês vão garantir que ela não vai perder de novo? Perder o quê? Pergunta. Só Perder um o quê? detalhe. Quantas de vocês mulheres são casadas? Casada? Casada? Você que é casado. Natan? Você que a gente pode usar o seu exemplo? Na sua casa, por exemplo, acontece. A minha acontece. Como é da casada do homem? Com certeza. Graças a Deus. Casado? Casado? Eu não. Ainda. Casado? fui. Na sua Se casa, controla, por exemplo, acontece. O Natan perguntar o que é que você quer. Ou ele perguntar se você quer algo, você disse que não quer, mas na verdade você quer. E aí, né? Pra mim acontece assim, dia dos namorados, eu fiquei fora de manhã, de tarde, de noite, só que com ela. Fui lá em Padre Bernardo atender uma consultoria. E aí na volta, estamos eu, Sandra, fui lá atrás, o Leandro, muito legal, foi de Uber, na ida e na volta, não foi, Leandro? Vamos pro Leandro. Aí sim, aí. Eu falei, cara, hoje eu vou de Uber, tá? Ele ficou dirigindo lá atrás. 8 horas da noite, um trânsito sinistro. E eu falei pra ela assim, meu amor, o que você quer jantar hoje? Eu vou pedir no iFood. E aí quando chegar lá em casa, já tá lá pra gente ter a noite dos namorados, ok? Tá tudo bem. Ela falou assim, não sei. Aí eu falei assim, meu amor, me diz o que você não quer de jeito nenhum. Aí ela, hambúrguer. Tá bom. Ela não quer hambúrguer, vamos pro outro lado. Vou pedir um camarão. Fui lá, escolhi um restaurante, camarão, um camarão internacional, tal. Nossa, então, cara. Meu amor, o que você acha? Ela? Não quero. Esse camarão não estava no grupo do hambúrguer. Tudo bem? Você disse o quê? Ela não queria hambúrguer. Não sou burro, já ia acabar agora a noite dos namorados. Mas zerei o carro, ainda veio com uns 10 minutos para encontrar um negócio, para dar certo. Pra colocar. Era só a página aperta, paga o Pix e acabou. Meu amor, já que não é camarão e não é hambúrguer, se eu fosse te levar a um lugar hoje, e não tivesse fila, e não tivesse nada, onde você gostaria de ir? Ela falou assim, no Caminito Parrilha, lá em Águas Claras. Falei, ótimo. iFood, Caminito, Parrilha, Águas Claras. E se a gente estivesse lá hoje e tivesse ou esse bife ancho, ou esse chorizo, qual você gostaria mais? Ela, o ancho. Então tá bom. E se fosse uma dessas aqui para poder entrar, de entrada, ela, esse e o pudim. Então tá bom, meu amor, obrigado, viu? Paguei, quando cheguei em casa, estava chegando o iFood. O que ele está falando é a coisa mais importante. Aqui a gente está fazendo a versão Nutella. Eu já estou parado aqui, tem 25 minutos, respondendo pergunta, que o cliente não vai parar no meio de uma ligação, 25 minutos da vida, para ouvir você, para um colegiado de pessoas fazerem a pergunta, mas aqui é só uma estufa, mas o mundo não é uma estufa. E plantas que são criadas em estufas são com um cheiro verde. Cebolinha, estou tentando plantar cebolinha na minha casa, tem 6 meses, o negócio não nasce. Porque se cair um pingo de chuva nela, a bicha deita. Ela é feita em estufa. Não somos plantas de estufa, somos como rosas do deserto. O pau vai quebrar, o cara não quer receber ligação, ele não responde a mensagem. É um inferno atender. É assim que a Caia está vivendo, coitada. Isso aí. Porque o meu dia a dia é assim, aqui eu estou estudo de caso.
Beleza? Voltando ao raciocínio. Quando a gente veio para cá, vocês me trouxeram uma proposta, sem problemas, concierge, mas o que o Thiago falou tem muito valor, cara. Você precisa ler as entrelinhas, só para quem é homem. Você pergunta para sua esposa: meu amor, você está com... É à noite já, ela não jantou. Você acabou de chegar no trabalho. Meu amor, você está com fome? Não. Pode confiar? É ruim. Rali, traz aí um hambúrguer, por favor. Tá no modo louva a Deus. Tu não traz nada pra comer, ela vai comer sua cabeça. Né? Entendeu? Segundo e último passo. O que você quer comer? Ela responde? Nada. Não sei. Ou qualquer coisa. É qualquer coisa? Claro que não. Mesmo sem estar casada também não é qualquer coisa, certo? A pessoa quer que você descubra o que está na cabeça dela, que nem ela sabe. Tudo bem? Mas nós não estamos falando sobre casamento. Nós estamos falando sobre vendas. Mas se você não aprender a ler a entrelinha do que a pessoa está dizendo, pegar qual é o ponto sensível e botar o dedo na ferida, o bicho vai pegar. Todo mundo tem um sonho em cima da mesa. E aí, em cima desse sonho, eu fico botando o dedo na ferida o tempo inteiro. Até acontecer. Tudo bem? Então vamos fechar essa parte. Na proposta, vocês me apresentaram que é sem problemas. Que eu vou ter um concierge. Só que agora eu estou com mais bronca ainda de corretor. Então ela me vendeu um negócio errado. E aí, tudo bem, ele já ancorou que tem um lugar físico. Quer dizer, se eu quisesse matar essa mulher, tem que ir lá em Minas, aqui na Baté. Concorda? Existe um lugar físico, eu nem sei quem me vendeu. Mas eu tenho. Mas a pergunta é, como é que eu vou ter segurança de que vai dar certo? Brenda, a migração do meu plano de saúde. Alguém teve uma ideia. A gente desativa um? Antes de desativar um, a gente inicia o processo do outro. Eu vou ficar com 2 planos de Não, vigência? você não vai efetuar o pagamento do próximo antes de você cancelar o anterior. Quando eu pago, leva quanto tempo para ativar? Geralmente o plano de saúde CNPJ, existe uma cláusula que exige que você cumpra um aviso prévio de 60 dias. Então nós vamos escolher aqui uma operadora. Cancelamento? O cancelamento. Ela é 60 dias. Por exemplo, se tu for cancelar hoje, você não vai sair hoje da Sul América. Você vai ter que cumprir o aviso prévio de 60 dias. Ou seja, você vai ter o processo de cancelamento vai entrar, certo? E daqui a 60 dias é que eles vão finalizar definitivamente o processo. É assim que funciona. E eu vou pagar quando a parcela do novo plano? Daqui 60 dias. Daqui a 60 dias. Quando você finalizar um, você E inicia. quando eu pagar, que essa foi a pergunta que eu fiz. Quando eu pagar o plano, quanto tempo ele vai ativar? Tem até 72 horas. Até 72 horas. Gabriel, teria algum problema você pagar a parcela de 2 planos de saúde simultâneo por pelo menos um mês ou não? Não queria. Tá, então para isso acontecer, a gente precisa entender aí o cumprimento do aviso prévio, tá? Que é da operadora que você já Sempre está. vai ser 60 dias? Sempre vai ser esse prazo aí. Às vezes incorre de ser menos tempo, mas vamos partir do princípio da regra, tá? O que fugir a regra a gente vai comemorar, tá bom? Então, inferindo esses 60 dias aí, após isso, a gente vai já estar com o seu plano escolhido, você já vai saber o que vai te cobrir, quais são os valores que você vai ter que pagar e a partir de então você paga. Se não houver problema e você quiser uma solução rápida para a sua demanda, talvez no segundo mês aí do cumprimento de carência a gente já ative o seu primeiro plano para você já ir começando ali a ter o usufruto daquilo que você está contratando. Mas isso se não for um problema, como você disse no começo. Sua segunda maior demanda é custo-benefício. Sua primeira demanda é o atendimento, que você não quer ver mais a sua família passar pelo que passou. Então, pensando em custo-benefício, eu tenho que te fazer essa pergunta para poder entender. Estou voltando lá no começo do atendimento, gente. As 2 coisas que ele falou, quando vocês começaram a perguntar para ele. Que Gabriel, mesmo cancelando, quando der tudo certo na nova operadora que você for entrar, mesmo quando você faz o cancelamento da operadora que você está em carência por 60 dias. E durante esses 60 dias eles têm que te dar o atendimento. Então você não fica descoberto em nenhum período. Posso? Preciso entrar nesse momento. Eu observo
Toda tremida, até porque é uma simulação, mas é uma simulação que está me trazendo vários pontos. Não, a simulação é real. Então, Só que a é gente porque vai tá entregar a vendendo, venda né? pra cá. Exatamente. Mas é real. Eu percebo que Não é está brincadeira. ficando com muita informação e o cliente precisa ser objetivo. Então, por exemplo, as perguntas que... Na verdade, ele está fazendo pergunta para a gente. Se vocês for parar para observar, pelo menos nos últimos 15 minutos, eu percebo que você que fez pergunta. Então, assim, já obteve as perguntas? Já. Ele falou que não tem 25 minutos do dia para passar tanta informação. Então, eu estou aqui, fiz as perguntas objetivas, consegui todas as informações, é a hora de eu trazer a segurança que ele falou que o outro corretor não teve. Então, nesse momento, posso adiantar em relação ao aviso prévio? Posso, mas de uma forma objetiva. Gabriel, o que acontece? Obrigado, primeiramente, pelas informações que você me passou. Já busquei aqui todos os dados que eu precisava para iniciar um estudo. Eu vou buscar, primeiro, manter o melhor preço possível, até porque você falou que não está buscando surpresas. Quero trazer o melhor atendimento possível perto de você. Você me informou que estava morando aí em Arniqueiras. Uma rede de atendimento qualificada. Óbvio, tirar você dessa situação que você se encontra em relação a ter um plano com cobertura com valores de outro estado, para algo que seja regularizado, que é um preço de Brasília, mas que mantenha a qualidade e o valor que você está pagando. O que eu te peço? Nesse momento, aguarda um pouquinho, vou fazer esse estudo para te apresentar a melhor opção. Lembrando que, dentro do plano de saúde, como você fez pelo CNPJ, existem 2 meses de aviso prévio. Você tem que avisar que vai sair da operadora. Então não adianta a gente correr nesse momento. O certo é eu trazer algo de qualidade. E aproveitando que tem esses 60 dias, óbvio que eu não vou demorar esse tanto, eu quero trazer o melhor possível. Pegar todas essas informações, fazer um estudo bem detalhado para assim te apresentar algo. Estando tudo ok, você gostando da opção, aí a gente vai iniciar o processo de contratação. Porém, você só vai pagar o boleto do plano que eu te apresentar depois dos 60 dias. Para exatamente não apertar você financeiramente. Pode ser? Pode. Perfeito. Ele vendeu de verdade. Quando eu falei pode, eu falei pode de verdade. Entendeu? Na minha cabeça, o que parece que ele sabe o que ele está falando. Mas ele vai até estudar. Eu vi ele abrindo uns livros, na minha cabeça. Eu falei, cara, esse cara... Aí, deixa eu trazer aqui os pontos que são importantes de venda, ok? Se eu disser para vocês que eu tenho até 1h da tarde para ficar aqui com vocês, vocês vão desvalorizar. Ah, tá acabando. Se a gente tiver poucos minutos, quantos minutos será que a gente vai ter aqui? Ainda tem a reunião com o Anderson. 40 minutos. Aqui, só com ele? Não. Mas Agora você já tá- tem 2. Só falta 2 meses. 2 minutos. A gente acabar esse. Mudou o nível de prioridade. Ele está no controle. Ele diz que ele sabe, que ele vai estudar, que ele vai resolver o problema, que a resposta não é miojo, não sai na hora. E ele está no controle e ele vai me devolver qual é a solução do meu problema. Ele termina me fazendo a pergunta de fechamento. Pode? Pode. Ele está controlando. Quando ele me trouxer, ele vai bater nos mesmos pontos. Gabriel, analisei algumas coisas, você me falou algumas coisas que são importantes, priorizei redes que são nacionais, porque você disse que gosta de viajar, que ninguém perguntou se eu gosto de viajar, para que eu vou comprar nacional? Você não perguntou se eu gosto de viajar. Priorizei algumas redes que são próximas a Arniqueiras, por exemplo, próximo daí da sua residência, você gosta do Hospital Brasília? Aí eu falo assim, sim, meu filho nasceu na maternidade brasileira. Ele fala, ótimo. Você gosta do Anchieta? Gosto. Uhum. Do DevStar, você gosta? Nossa, eu tenho um sonho. Eu ficar doente e ser atendido lá para tomar chá. Não, tá bom, eu preparei uma assim, ela é um pouquinho diferente. Aí já preparei, vou colocando, aí eu venho para cá. E para isso, também já preparei o plano para você, numa estratégia que você não vai ter o risco de passar no SUS. E pensei numa coisa, você me disse que não está disposto a pagar 2 planos de saúde simultâneos, correto? Vai, quem é o Gabriel? Pode ser quem é o Gabriel? Qual dos 2, Gabriel? Vai, correto? Ótimo, então já pensei, a gente vai usar a tua apólice no 55º dia, porque leva 72 horas até que se feche. Ou talvez 10 dias antes a gente já paga, tudo bem? Pra gente ter essa margem, a gente não quer surpresas, concorda? Eu não quero que você e seus filhos fiquem sem plano de saúde. O meu papel é te gerar segurança para isso acontecer e você nunca mais sair aqui da nossa corretora, inclusive você me indicar mais 5 amigos. Tudo bem?
Depois que eu te resolver essa demanda, você vai me indicar para os seus amigos também? Não vou sim. Tá bom. Eu já estou ancorando a próxima venda. Eu quero os amigos dele. Para eu ir lá, troquei e tal, numa bronca. Teu plano é daqui? Não, mas é de São Paulo. Pois é, qual o problema? E aí, qual é o ponto agora? Vamos pagar o teu boleto 10 dias antes do limite. E se por acaso você for notificado no meio desses 60 dias, porque a gente ainda está em risco desses 60 dias, concorda, Gabriel? Ainda está errado o que ela fez durante 60 dias, concorda? Se você entender que isso está te preocupando, a gente antecipa o boleto, mas o boleto já está gerado com um prazo Já de fez vigência estudo? antes. Já fiz tudo. Eu Já tenho em fez o mente... estudo e já mandou pro Gabriel? Não, Onde é que ele assina? Boa. Finaliza? Posso finalizar? Já Posso pode, finalizar? Ele pode já mandar falou. pra ele. Pode. Então, perfeito, aqui ó. Aí trouxe, voltaria, pegando os mesmos pontos, voltaria todos nesses pontos que ele me deu de fechamento. Eu preciso trabalhar o meu fechamento na questão da necessidade dele. Então, tudo que ele falou foi necessidade. Aí eu trago, relembro todas essas dores dele. A questão da instabilidade, a questão da rede de atendimento próxima, do sonho Tu dele. falou que mandou ou que não mandou? Não, tem que fazer a cotação. Bota naquela imagem lá, Gabriel. Você tem alguma que a Kai te mandou aí? Só um detalhe. O que o Leandro falou ali é o ponto mais importante. Isso aqui é o que a gente chama de a hora do beijo. Irmão, você perdeu o timing disso? Vai vir outra pessoa aqui, ó. E manda. Gabriel, você não tem o que fazer? Tem, mas não estou aqui com vocês? Tá respondendo, você quer uma concorrente. Ela me falou um tal de um plano chamado Ampla. Você já ouviu falar disso? Já. Não, Horrível. Pode. Bomba. Horrível. Bomba. Aqui, ó. E não comercializa mais. E não comercializa o DF não, tá? Aqui, ó. Não confio na Ampla. Eu sou mandou, tá tudo bem. Irmão, vai vir alguém, atravessa seu jogo, tu vendeu, outra pessoa vai lá e pega. Isso aí. Então assim, o exemplo não é o melhor não, irmão. Ah, mas vai. Mas você conheceu alguém, leve só como uma metáfora, você conheceu alguém. Alguém é interessante. Esquentou. Ficou olhando muito. Você esquentou, fez tudo! Tudo! Existe uma coisa chamada hora do beijo. Você perdeu, você tá fora, vem outra pessoa, beija, pede namoro, pede um casamento. Casa. Você Bom e fala, velho amigo. passei na frente da oportunidade. Bom e velho amigo fogão. Só esquenta. É isso aí. Então, para fechar essa história, o que precisa ficar claro? Nós falamos de sondagem. Você precisa gerar relacionamento. Sondagem é relacionamento. Eu não quero responder um bot do WhatsApp. Se você conseguir me ligar e conseguir que eu te atenda, você já está em outro nível. Outro nível. A vida é sobre nível de relevância. Se você é importante para alguém, isso é uma média. Essa pessoa vai lhe atender, ela vai lhe atender rápido. Isso já com as informações iniciais. Ó, vou fazer um teste. Só que você vê que isso não é sondagem, legais, porque a sondagem é essas perguntas é o relacionamento, né? Ela faz as perguntas em relação a entender o perfil. E aí, meu amigo, tudo bem? Tava só testando meu telefone aqui. Obrigado por me atender. A gente ama a sua vida, viu? Um abraço, meu amigo Manuel. Escolha sempre as horas, meu amigo. Valeu. Quantos toques deu o telefone pra ele me atender, cara? O cliente leva 20 minutos pra você responder ele. Você tá falando pra ele, você não é importante pra mim, tá atendendo outros 20, você não é. Você sabe por que ele atende? Você sabe? Ele para uma reunião e atende. No meio da conversa que você tá comandando, do nada ele tá falando no telefone. Você acha que ele tá falando com você? Puf, desliga. Ele tá mostrando pra mim o seguinte, eu sou relevante pra ele. Então fizemos sondagem. Sondagem Tem pra gente ver lá. pergunta, Tem ok? gente lá. O Carol fala. Tudo bem? Você precisa estudar. Perguntas de sondagem. Mete no chat GPT. Trabalho com seguros. Não é novo aqui? Quer fazer os 15 mil? Trabalho com seguros. E quer perguntas de sondagem para atender o público. Quais são as perguntas que eu faço e que eu vou saber as informações que Já eu existe, pergunto? Anderson, essas perguntas aí? Não. Existe. Existe porque vocês aprenderam lá o que é sondagem quando a gente falou de etapas de venda, lembra? Sondagem, depois de sondagem vem o que mesmo? Vem? Não. É o quê? Sondagem, envio de proposta, qualificação. Não, qualificação, sondagem. Ah, Envio de proposta. Mas não está no coração ainda. E o que é que mapeia a sua sondagem? As informações que você precisa.
O que vai fazer a sua trilha de venda é quando você define as informações que você precisa. O que eu preciso? Eu preciso disso do cliente. Você tem a... Pronto. Só pegando aqui rapidinho. Vocês têm as perguntas anotadas? Não, anotada não. Então não tá ainda Não tá no no dia a dia de coração. vocês, não está no coração. Tem que exercitar isso. Quando a gente tem isso e começa a exercitar, olha só, o Gabriel é um cliente real, só que ele colocou uma extremidade de objeções para usar como exemplo aqui na reunião, ok? Tudo bem? Só que talvez o Gabriel não sabia o que era o impacto de perder o plano de saúde, de estar fora da região e receber ainda um boleto. Ele está com medo da coparticipação, tá? Agora ele tem medo de ser reincidido a qualquer momento. E ainda tem que pagar multa juridicamente falando de um contrato que ele assinou. E o jurídico vai entrar pesado no pescoço dele. E ele vai perder. Ou seja, já está vendido. Se brincar, ele vai cair para dentro desse plano, na hora do desespero, cai para aquele outro plano que ele não compraria, mas que alguém apresentou melhor. E ele comprou. Alguém contou uma história melhor e ele comprou. Então, pessoal, Amanda e o Anderson, isso precisa estar dentro da plataforma. Quantas são as perguntas de sondagem que nós temos para ser exercitado? Porque vocês fazem isso, tá? Vocês só não, de forma consciente, precisam encaixar nos momentos certos. E veja só, na escada vocês foram lá para cima, do meio para cima, certo? Vai ficar mais fácil de vocês venderem agora do meio para baixo. Sim ou não? Vai ficar mais fácil. Quando o Gabriel ele traz algumas coisas jogando vocês, isso aqui vocês não vão ganhar o jogo, não vão. Ele está dizendo o seguinte: vá para um outro nível que vai ficar mais fácil esse aqui. Para vocês venderem outras coisas que vão ter um nível de objeção menor. Quais são as objeções de um produto com alto valor agregado, um alto ticket? Ele tem uma quantidade de pessoas para comprar menor, ok? Mas você tem um portfólio de produtos que, a depender do conhecimento que vocês têm do cliente, vocês vão oferecendo de forma gradual. O cliente que quer um plano de saúde, ele está querendo resolver uma dor. Alguém já teve problema com o carro aqui? Já bateu o carro? Conhece alguém que já bateu o carro? Bate. Conhece alguém que já bateu o carro sem o seguro? Amiga, você tem um carro, bateu, foi roubado sem seguro, você vai sentir uma dor gigante. E não é diferente de um plano de saúde, tá? Não é diferente de um plano de saúde. A grande diferença é que um carro é um carro, tem um valor pequeno. Para o tamanho do problema de você ver seu filho morrer nos seus braços, sua esposa morrer ali, definhar numa fila, e você ter condição de pagar e não pagar um plano de saúde. Olha o produto que vocês estão vendendo. Olha o produto que vocês estão vendendo. Quem está procurando isso? Eles têm um nível de consciência e a gente precisa potencializar isso. Gerar gatilho de urgência. O tempo que você passar sem plano de saúde, você está descoberto, você sabe disso? Se acontecer hoje algum problema com você, digamos que ele não tem um plano de saúde, tá? Se acontecer um problema hoje com você ou com a sua família, você descobriu que ele tem filho, descobriu que ele tem esposa, descobriu que ele trabalha, descobriu que ele viaja, descobriu... Está vendido. Se vocês entrarem na venda com essa mentalidade, vocês vão tomar menos não do que antes, ok? Vendedor continua tomando não. Todo dia toma não. Mas aí ele tem que entender assim, de cada 10, de cada não que eu tomo, quantos sims eu estou querendo? Eu tomo 8 não para tomar 2 sim? Eu tomo, de
cada 10 que eu atendo, eu tomo 7 não para tomar 3 sim, daqui a pouco eu estou tomando 5 não e 5, opa, então eu vou buscar 5 nãos hoje e vou chegar nos meus 5 sims, 5 contratos. Esse é o jogo que a gente precisa jogar. Só que para isso, pessoal, a gente precisa se especializar em perguntas de sondagem, em gatilhos e nessa tríade aí que o Gabriel trouxe. Ok? As objeções, né? O terceiro pilar. O cliente entra, ele tem objeção e a gente precisa saber quem está na cabeça desse cliente para vender para ele de forma ruim com as próprias informações dele. A gente tem que vender para ele. O Gabriel agora está se coçando para assinar em algum lugar aí. Eu estou agoniado. Mas entenda, às vezes, no nosso, vou falar agora uma palavra forte, tá? No nosso orgulho, a nossa prepotência, às vezes a gente acha que está fazendo da forma que deve fazer. Eu já fiz o máximo. Não, a gente não faz porque não sabe. Por que vocês não têm 50% de conversão? Porque não sabe. Simples. Porque se soubesse já teria feito. E está tudo bem, volta um pouco para trás e fala assim, agora eu melhorando minhas objeções, minhas perguntas de sondagem, eu melhorando, entendendo sobre gatilhos mentais, porque eu sabia, achava que sabia, mas não sabia. Aí você lança um plano para o Gabriel e fala assim, ó, somente essa semana, Gabriel, além de tudo que eu já te ofereci, ele tá demorando de responder, ok? Não tem tempo, ok? Olha, o seu plano só vai valer até esse mês. E nessa semana, se você assinar conosco, você vai ter esse benefício. Você precisa falar que ele já tem o concierge já na hora, sim? Você precisa entregar tudo de uma vez? Não. Gatilhos mentais, sondagem e objeções. Se a gente for bom nisso aqui, a taxa de conversão de vocês vai lá para cima. Então, Anderson e Amanda, o curso, onboard, depois a gente trata esses pontos aí, sondagem, gatilhos mentais e objeções dentro do app. Tá bom?